Então, pessoal, dando continuidade aqui às nossas aulas, esse primeiro assunto de hoje, ele é um assunto que, assim, ele não é teoricamente da estatística, no entanto, ele será bastante útil, tanto é que a maioria dos livros de estatística trazem esse conteúdo como só uma pequena abordagem, certo? Que é o somatório, certo? O somatório, ele não é nada mais, nada menos do que uma simples representação, a gente representar uma soma, certo? Então, se, por exemplo, a gente quer representar uma soma do tipo, do tipo x1 mais x2 até xn, certo? A gente tem aqui uma variável x que varia de 1 até n, a gente pode representar essa expressão, essa soma, através desse símbolo aqui, que é o sigma maiúsculo, certo? Então, a gente tem que esse sigma de xi, de uma variável xi, com i variando de 1 até n, certo? Representa essa soma. É interessante também falar que quando a gente coloca simplesmente o somatório, deixa eu só... Não sei porque está falhando isso. O somatório de xi, sem especificar o valor de i, aqui no caso, certo? A gente está, se ele fosse representado somente pelo sigma xi, por exemplo, isso quer dizer que esse somatório ele está abordando toda a nossa série que a gente quer representar. No caso, se a gente está representando uma série de uma variável x que varia de 1 até n, certo? Então, se não houver essas especificações aqui, dentro do somatório, ele quer dizer que ele está especificando toda esta soma, certo? É só uma forma similar. Certo? Então, vamos aqui para algum exemplo. Se a gente quer calcular o somatório de uma variável xi com i variando de 1 até 4, isso é simplesmente a soma de x1 mais x2 mais x3 mais x4, certo? É a soma de toda essa variável x variando de 1 até 4, certo? Já o somatório de uma variável xi com i variando de 3 até 6, certo? Então, aqui a gente vai iniciar a nossa soma por este terceiro elemento aqui, certo? No caso aqui, x vai variar de 3 até 6, certo? Então, essa soma aqui será dada por x3 mais x4 mais x5 mais x6. Outro exemplo, se a gente tem o somatório de xi menos 10 elevado ao quadrado, com i variando de 1 até 3, percebam que aqui na nossa soma, somente o elemento que é variável, certo? No caso aqui, o x, é que ele irá se alterar. No caso aqui, 10 seria uma constante, certo? Então, quem seria a representação desse somatório? Seria a soma de x1 menos 10 elevado ao quadrado, mais x2 menos 10 elevado ao quadrado, mais x3 menos 10 elevado ao quadrado, certo? Dúvidas, pessoal? Estou confusa, professor. Com o quê? Nessa história do i aí. Dessa história de variação, né? Porque no caso, esse último exemplo, pois não. Então, pessoal, aqui, ó, o que é que o somatório indica? Certo? Ele indica uma soma de valores, certo? Então, aqui, a gente
esse somatório aqui, esse último somatório, representa a soma dessa expressão aqui, de xi menos 10 elevado ao quadrado. No caso aqui, 10, ele é uma constante, certo? Independente de qual posição ele estiver, ele não vai mudar. Ele sempre será 10. Já esse xi, ele é uma variável, certo? Por exemplo, se a gente, como eu vou posteriormente mostrar aqui um exemplo para vocês, esse xi poderia ser os elementos da nossa distribuição de frequência, certo? Então, esse xi, ele é variável. No caso aqui, ele varia de i igual a 1 até 3, certo? Então, o somatório vai representar a soma de toda essa expressão aqui, certo? Então, no caso, será a soma dessa expressão aqui para i igual a 1, certo? No caso, seria x1 menos 10 elevado ao quadrado, mais essa expressão aqui para i igual a 2, certo? No caso aqui, só o que vai alterar, como eu falei, é o x2, mais essa expressão i igual a 3. No caso, x3 menos 10 elevado ao quadrado, certo? Ficou melhor? Deu para entender agora? Deu, professor. É porque é a somatória. É tipo, e a quantidade de onde começa e o 6 é até onde vai. É isso? Vamos supor. Repete aí, por favor, porque eu não escutei direito. E, vamos supor, se eu tem um somatório, né? Aí 6. Vai começar no 1 e vai terminar no 6. No caso aqui, onde o senhor está botando vermelho, isso. Vai começar no 3 e vai terminar no 6. Exatamente. O somatório, ele diz o quanto deu i, no caso, a tua variável, certo? Ele vai variar. No caso aqui, se a gente tivesse, por exemplo, uma distribuição de frequência em que o x, ele poderia assumir os valores 1, 2, 5, 8, 9 e 10, certo? Então, esse elemento aqui seria o elemento 1, esse aqui seria o segundo elemento, o 5 seria o terceiro elemento, 8, quarto elemento, 9, quinto elemento e 10, sexto elemento. Se a gente fosse, por exemplo, fazer essa representação aqui, o somatório de xi com i variando de 3 até 6, certo? Então, quais seriam os elementos que a gente iria somar aqui, através desse somatório? Iria representar só o terceiro elemento. Quem é o nosso terceiro elemento? O 5, certo? O quarto elemento, no caso 8, o quinto elemento, no caso 9, e o sexto elemento, que no caso é 10, certo? Seria a soma somente disso, certo? Então, esse subscrito i, ele representa a variação da nossa variável. Só um momento, só completar aqui, certo? Por isso que eu falei para vocês que, às vezes, o somatório ele pode vir dessa maneira. Pode vir somente o somatório, por exemplo, de uma variável xi. Se ele vem dessa maneira, ele não indica a quantidade de i que está variando, certo? Então, nesse caso, quer dizer que o i, ele está incluso todos os elementos da série, certo? Se eu, por exemplo, cobrasse, nesse nosso exemplo aqui, para essa variável xi, a representação desse somatório de xi, aí a resposta seria a soma de todos esses nossos elementos, certo? Pois não, quem estava perguntando? A ordenação dos elementos, ela vai ficar em rol? Não necessariamente, até porque se tu somar x1 mais x2, e se tu somar x2 mais x1, certo? Você dará no mesmo. Logicamente que aqui a gente coloca em ordem crescente por uma questão mesmo de escolha, certo? Mas não necessariamente. Como é soma, se tu alterar a ordem deles, não irá alterar no resultado final.
Entendido, pessoal? Sim. Bora adiante. Certo? Então, esse somatório, ele, dentro dele, existem algumas propriedades que serão interessantes aqui para a gente. A primeira é que o somatório de uma soma é a soma dos somatórios, certo? Isso também vale para o caso da subtração. O somatório de uma diferença é a diferença dos somatórios, certo? Ou seja, o que eu estou falando aqui é que o somatório de duas variáveis xi mais yi, com i variando de 1 até n, certo? Pode ser representado como sendo o somatório de xi mais o somatório de yi, certo? E isso a gente pode demonstrar facilmente se eu quero calcular o somatório de xi mais yi com i variando de 1 até n, certo? Quem seria essa soma? Seria a soma de x1 mais y1 mais x2 mais y2 mais, como aqui varia até n, certo? Vai até xn mais yn. Todo mundo concorda que isso aqui está correto? No entanto, eu posso reescrever esta expressão aqui, que eu formulei, da seguinte forma. Eu posso só separar de um lado todos os elementos com variável xi, certo? No caso, ficaria x1 mais x2 mais até xn, sem que possa alterar esse resultado aqui, certo? No caso aqui, esse ficaria x1 mais x2 mais até xn, mais y1 mais y2 mais até yn, certo? Então, eu só reescrevi esse primeiro resultado aqui, sem que houvesse alteração no resultado final, certo? Todo mundo concorda que isso está correto? Alguém discorda? Melhor dizendo? Não. Pois bem, uma vez que eu reescrevi isso, quem é isso aqui que eu defini? x1 mais x2 mais xn. A somatória de x. É o somatório de x1. Mais y1 mais y2 mais yn. Quem é? Justamente o somatório de yi, certo? Então, aqui fica demonstrado que o somatório de xi mais yi, com i variando de 1 até n, é igual ao somatório de xi mais o somatório de yi, certo? Ou seja, o somatório de uma soma é a soma dos somatórios, certo? Aí fica como exercício para vocês praticarem, fazer essa mesma demonstração, só que ao invés de usarem a soma, usarem a diferença, certo? Uma segunda propriedade importante aqui é que o somatório do produto de uma constante por uma variável é o produto da constante pelo somatório da variável. Ou seja, aqui A é considerado como sendo uma constante, certo? É como se fosse como o 10 que eu utilizei aqui anteriormente, certo? É um número, é uma constante, que ele não muda, certo? Então, o somatório do produto de uma constante com a variável xi, com i variando de 1 até n, é igual o produto da constante pelo somatório dessa variável xi com i variando de 1 até n, certo? Também isso, mais uma vez, é fácil de demonstrar, certo? Quem seria, a gente iria reescrever o somatório de A vezes xi, quem seria isso? Seria A vezes x1 mais A vezes x2 mais A vezes xn. Como A é um fator comum aqui em todos esses elementos,
certo? Eu posso colocar ele em evidência, certo? Então, aqui ficaria A vezes x1 mais x2 mais xn, certo? Quando eu multiplico aqui, eu vou ter esse mesmo resultado que a gente chegou. E, mais uma vez, quem é essa expressão aqui? É o somatório de xi, certo? Então, o somatório do produto de uma constante por uma variável é igual ao produto da constante pelo somatório dessa variável. Entendido, pessoal? Tudo ok, né? Tipo uma integral, né, professor? Oi? Tipo como aquele negocinho da integral, né? A propriedade que tu diz da integral, né? Isso. Não é como se, ao invés de somatório, tivesse a integral. Isso. É uma boa comparação com as propriedades da integral, certo? Que a integral a gente tem que a integral de uma constante é igual à própria constante, né? Aqui é como se valisse também que o somatório de uma constante é a própria constante, certo? Por fim, a gente tem essa terceira propriedade que diz que o somatório da razão de uma variável por uma constante é a divisão do somatório da variável pela constante, certo? Então, a gente pode provar facilmente por esta mesma maneira, certo? Ou até como nosso amigo falou, fazendo um link lá com as propriedades da integral, a gente pode aplicar o somatório aqui no numerador e no denominador, certo? Ficaria o somatório de xi com i variando de 1 até n, dividido pelo somatório de uma constante, certo? Como o somatório de uma constante é a própria constante, então isso aqui seria igual a A. Muito bem, agora vamos aqui para um exemplo. Agora a gente vai buscar relacionar esse assunto do somatório e ver como é que a gente vai passar a utilizar ele aqui nessa questão de distribuição de frequência. Certo? Então, por exemplo, se a gente tem uma distribuição de frequência desse tipo, certo? Aqui a gente tem que o xi corresponde aos elementos 3, 4, 6 e 8, com essas respectivas frequências absolutas, certo? O 3 tem frequência 2, 4 tem frequência 5, 6 tem frequência 3 e o 8 tem frequência 2. Certo? Então, se a gente, em um primeiro momento, quisesse calcular esse somatório, o somatório de xi ao quadrado vezes fi, com i variando de 1 até 4, quem seria isso? Certo? Seria x1 ao quadrado vezes f1 mais x2 ao quadrado vezes f2. Pessoal, é porque aqui tá ruim de escrever, não sei o que é que dá, tá tipo borrando aqui, não tá dando, mas tenta aqui, mais x3 ao quadrado vezes f3 mais x4 ao quadrado vezes f4, certo? Quem é o x1 e o f1? X1 é 3 e o f1 é 2, certo? Então, ficaria 3 ao quadrado vezes 2, mais x2 ao quadrado vezes f2, que aqui no caso é o 4, certo? 4 ao quadrado vezes 5, e assim, e assim sucessivamente. Mais x3 ao quadrado, que é 6 ao quadrado, vezes f3, que é 3, por fim, mais 8 ao quadrado, certo? Que é o x4, vezes o f4, que aqui é 2, certo? Então, a gente encontraria que esse somatório seria igual a 334. Já se a gente quer calcular aqui o somatório de xi vezes fi dividido por 2, certo? Quem seria, aplicando as propriedades que a gente viu?
seria o somatório de xi vezes fi, com i variando de 2 até 4, certo? Dividido pelo somatório de uma constante, que é a própria constante, certo? E quem seria o somatório disso aqui? Lembrando que aqui o i está variando de 2 a 4, certo? Então, isso, a gente iria iniciar aqui a soma desses valores a partir do segundo elemento, certo? Então, é x2 vezes f2, mais x3 vezes f3, mais x4 vezes f4, tudo isso dividido por 2, certo? Aí a gente vai só substituir aqui. Quem é o elemento x2? 4 vezes f2, que é igual a 5, mais 6 vezes 3, mais 8 vezes 2, tudo isso dividido por 2, certo? E a gente vai chegar a esse resultado aqui de 27. E aí, pessoal, tranquilo até agora? Tranquilo. Pois bem, pessoal, agora a gente... Deixa eu voltar aqui. Dentro das atribuições da estatística descritiva, que a gente definiu lá no início da nossa disciplina, certo? Eu descrevi para vocês que a gente teria essas 5 atribuições aqui, certo? Que é a obtenção de dados, já foi, organização de dados, também já foi, redução e representação dos dados, também através da distribuição e dos gráficos, certo? Em especial do histograma. Então, para a gente, aqui dentro dessas atribuições, resta essa última, que é a obtenção de algumas informações que auxiliam na descrição do fenômeno observado, certo? E no estudo de dados estatísticos, certo? Sempre é conveniente a gente calcular algumas medidas que caracterizam essas séries estatísticas, certo? E o primeiro grupo dessas medidas que a gente vai ver são as medidas de tendência central, certo? Essas medidas de tendência central, elas buscam estabelecer um valor em torno do qual os dados irão se concentrar, certo? Essas principais medidas são a média, a mediana e a moda, certo? Que a gente vai ver aqui, tanto para o caso de dados brutos, como para o caso de variável discreta e variável contínua, certo? Então, a primeira delas aqui a gente tem, que é bem conhecida de vocês, que é a média, certo? Basicamente, existem 3 tipos de média, que é a média aritmética, a média geométrica e a média harmônica. Aqui, no nosso curso de estatística, a gente vai estar interessado somente nesse primeiro caso, que é a média aritmética, certo? Em seu caso simples, a média aritmética ela é calculada somando todos os elementos da série pelo número total de elementos da série, no caso, o n, certo? Então, a gente pode definir ela como sendo o somatório de x e com i variando de 1 até n, tudo isso dividido por n, certo? E é importante ressaltar aqui que, no caso da média aritmética simples, a gente está dando a cada observação o mesmo nível de importância, certo? A gente não está distribuindo pesos diferentes entre eles, certo? Como, por exemplo, se eu fosse fazer a nota média da turma de vocês, certo? Eu iria calcular a média final de cada um de vocês, dividido pelo número total de alunos da turma, certo? Notem que aqui eu não estou jogando peso em quem tirou nota mais alta ou em quem tirou nota mais baixa, certo? Eu não estou fazendo distinção dentro da minha observação, certo? Então, aqui nesse caso, cada observação ela vai ter o mesmo nível de importância. Algo que não vai acontecer aqui na média aritmética ponderada. Aqui a gente vai definir um grau de importância para cada uma das observações, certo? E vamos passar a atribuir a elas um peso, certo? Então, nesse caso da média aritmética ponderada, a gente
vai calcular ela como sendo o somatório de xi multiplicado pelo seu respectivo peso, certo? Tudo isso dividido pelo somatório desses pesos. Um exemplo de média aritmética ponderada é a nossa média final, certo? Quem é a nossa média final? Como tem bem explícito lá na ementa de vocês. Eu atribuo um peso de 60% da média final para a média das avaliações parciais, certo? Enquanto que eu distribuo, eu dou 40% da nota para a média das listas de exercício, certo? Então, notem que aqui, a média final de vocês, ela é dada por duas variáveis, certo? Que, no caso, as avaliações parciais e as listas de exercício, na qual eu dou um peso de 60% para essas avaliações parciais, certo? E 40% para listas de exercício, certo? Então, aqui no caso, eu estou ponderando essa minha medida, certo? Outro exemplo nas provas, eu posso definir uma questão que vale mais ponto do que outra, certo? Tudo isso eu estou ponderando as minhas variáveis, certo? Aí, aqui no caso de distribuição de frequência, esse peso aqui que eu falei, certo? Ele vai ser definido como sendo a frequência absoluta, certo? A quantidade de vezes que um elemento se repete dentro da nossa série de dados estatísticos. Dúvidas? Tudo ok? Tudo tranquilo? Pois bem, pessoal, agora vamos... como a gente calcula essa média aritmética, certo? No primeiro caso, no caso de dados brutos ou raw, a gente simplesmente vai fazer a média aritmética simples, certo? Se os nossos dados eles estão apresentados na forma de dados brutos ou raw, a gente simplesmente vai somar todos eles e dividir pelo número de elementos da série. Já no caso, se ele tiver a forma de variável discreta, certo? A gente vai utilizar a média aritmética ponderada, na qual a gente vai considerar as frequências absolutas como sendo as ponderações dos elementos x e correspondentes, certo? Ou seja, a média aqui vai ser o somatório de xi multiplicado pela sua respectiva frequência absoluta, dividido pelo somatório das frequências absolutas, certo? Só que eu sei que esse somatório aqui é igual ao número de elementos da série, é igual a n, certo? Uma outra maneira de calcular também a média aritmética aqui para o caso da variável discreta, certo? É fazendo um somatório de cada elemento da série multiplicado pela sua respectiva frequência relativa, certo? Nota que a frequência relativa, ela é a frequência absoluta dividido por n, certo? Pelo total de elementos da série, certo? Então, a gente tem aqui essa forma alternativa, certo? A gente pode tanto calcular dessa forma, ou como dessa outra forma, certo? Todos os dois, os resultados serão o mesmo. Então, vamos aqui para o exemplo. Nesse primeiro exemplo, a gente tem esses dados, os nossos dados, eles estão distribuídos dessa forma, certo? No caso aqui, a gente teria dados brutos, certo? E se a gente fosse fazer a média disso, a gente simplesmente iria somar todos esses elementos e dividir pelo número total de elementos dessa série, que são 10. Certo? Então, fazendo isso, esse somatório aqui será igual a 120 dividido por 10. Essa média desse primeiro exemplo será igual a 12. Já no caso, se a gente tiver uma variável discreta, certo? Uma variável desse tipo, em que xi representa os valores 2, 5, 6 e 8, com as suas respectivas frequências,
certo? A gente vai calcular a média aritmética aqui utilizando a média aritmética ponderada, certo? Que no caso, como eu falei para vocês, é o somatório de xi vezes fi dividido pelo somatório de fi, certo? No caso, vai ser o somatório de 2 vezes 1, mais 5 vezes 4, mais 6 vezes 3, mais 8 vezes 2, tudo isso dividido pelo somatório de fi, que é igual a 10, certo? Então, a gente vai chegar a esse resultado de 5,6. Uma forma alternativa, como eu falei para vocês, seria a gente limitar aqui a frequência relativa, certo? E calcular ela, aqui no caso, como a gente tem 10 elementos, aqui seria 0,1, 0,4, 0,3 e 0,2. Certo? E uma forma alternativa seria a gente fazer o somatório de cada uma dessas, de todos os elementos da série pela sua respectiva frequência relativa. No caso, 2 vezes essa frequência, 5 vezes essa frequência, 6 vezes essa frequência e 8 vezes essa frequência, certo? Também a gente chegaria a esse mesmo resultado. Certo, pessoal? Simples, né? Tudo ok até agora? Tudo ok, sim. Já no caso da gente trabalhar com intervalos de classe, certo? Ou seja, a nossa série estatística estiver representada na forma de variável contínua, certo? A gente também vai utilizar a média aritmética ponderada, só que aqui a gente vai considerar também as frequências absolutas como sendo as ponderações, certo? Só que elas serão as ponderações dos pontos médios dessas classes, certo? Então, quando a gente vai calcular a média aqui no caso de variável contínua, a gente tem que fazer o ponto médio de cada uma das classes, certo? E o que seria esse ponto médio de cada classe? Seria, como o próprio nome sugere, certo? Ponto médio seria a média de cada uma dessas classes, certo? Ou seja, seria a soma do limite inferior mais o limite superior de cada classe, dividida por 2, certo? Então, aqui, no caso desse nosso exemplo, a gente tem classe, certo? Com 2 indo variando de segunda classe de 5 a 8, terceira classe de 8 a 11, e a última classe, a quarta classe, indo de 11 a 14, com as suas respectivas frequência absoluta, certo? E então, para a gente calcular aqui a média dessa distribuição de frequência, certo? A gente primeiro teria que calcular os pontos médios, certo? Ou seja, 2, no caso aqui da primeira classe, quem seria o ponto médio? Seria 2 mais 5 dividido por 2, que é 3,5. Da segunda classe, 5 mais 8 dividido por 2, 6,5, certo? E a gente faz isso para cada uma das classes, certo? Feito isso, a gente pode calcular a média utilizando a média aritmética ponderada, certo? Na qual será o somatório do ponto médio multiplicado pela respectiva frequência absoluta, dividido pelo somatório da frequência absoluta, certo? No caso aqui seria 3,5 vezes 1, mais 6,6 vezes 10, mais 9,5 vezes 8, mais 12,5 vezes 1, tudo isso dividido por 20, certo? Que é o número de elementos da série, que é o nosso N. E a gente vai chegar nesse resultado. Uma forma alternativa também, do mesmo jeito que a gente trabalhou no caso de variável discreta, certo? Só que aqui a gente iria trabalhar com esse mesmo ponto médio, certo? Só que ao invés da gente ter isso aqui, a gente só faria o somatório de xi multiplicado pela sua respectiva frequência relativa. Certo, pessoal? Então, alguma dúvida até agora? Tudo tranquilo? Tudo ok, né?
Ok, Pessoal, professor. então, ó, hoje a gente vai terminar nossa aula aqui, certo? A gente vai ser mais breve, porque eu vou precisar resolver agora uns probleminhas. Mas aí, como eu falei para vocês, na nossa aula da próxima semana, na aula de terça-feira, a gente já termina esse primeiro conteúdo, certo? Aí na quinta a gente não vai ter aula da próxima semana e nem no dia 22 da semana do recesso, certo? Nesse dia 22, ao invés da aula, eu vou mandar a lista de exercícios para vocês. Certo? Então, eu peço que vocês assinem o bate-papo, da mesma forma como a gente já vem fazendo, como forma de frequência, certo? E tenham um bom dia e até terça-feira.